Há uma verdade incômoda que poucos têm coragem de encarar de frente. Na maioria das vezes, não é o mundo que arruína a nossa vida. Somos nós. E o pior é que muitas vezes nem percebemos. Não é o chefe que não te valoriza. Não é o parceiro que não te entende. Não é a falta de oportunidades, nem mesmo o azar. É algo mais silencioso, mais íntimo, mais letal. Um erro que não grita, que não bate a porta, que não deixa hematomas visíveis, mas que se infiltra em cada decisão que você toma, em cada palavra que você diz para si mesmo, em cada desculpa que fabrica. É o autossabotagem invisível. Talvez agora mesmo você esteja vivendo com ele sem saber. Você o sente quando diz para si mesmo que amanhã vai começar de verdade, e esse amanhã nunca chega. Quando tem uma oportunidade na sua frente, mas encontra uma razão lógica para deixá-la passar. Quando exige perfeição para justificar não fazer nada. Quando a sua mente repete uma história de derrota antes mesmo de tentar. Aí está ele, trabalhando em silêncio, e você, sem querer, dá as ferramentas para que continue construindo a jaula. Você não o chama pelo nome, mas o alimenta todos os dias. Alimenta quando acredita que seus pensamentos são verdades absolutas. Quando tenta controlar o que nunca dependeu de você e negligencia o único que estava nas suas mãos. Alimenta cada vez que o seu diálogo interno se torna um chicote e não um guia. Esse erro não vive lá fora. Vive dentro. Vive na sua maneira de pensar, de falar consigo mesmo, de adiar, de ceder ao fácil. Quero que você se imagine há 1 ano. Quantos dos seus sonhos estão hoje mais próximos de se realizar? Quantos estão no mesmo ponto? E quantos você deixou morrer porque não era o momento, porque não estava pronto, porque não tinha o necessário? Não digo isso para que você se castigue. Digo para que veja. Porque enquanto não enxergar, ele continuará escondido na sua sombra, controlando a sua vida de lá. Às vezes, esse erro invisível se disfarça de prudência. Melhor não tentar agora, vou esperar o momento perfeito. Ou se veste de humildade. Não, eu não sirvo para isso, há outros melhores do que eu. Mas a verdade é que o momento perfeito nunca chega. E humildade não é esconder a sua luz. É uma mentira que a mente conta para te proteger do medo de falhar. Mas nessa tentativa de proteger, ela te aprisiona. Eu sei que talvez agora você esteja pensando, sim, mas o meu caso é diferente. Eu realmente tive obstáculos reais. Eu realmente passei por coisas que outros não entenderiam. E pode ser verdade. Não minimizo a sua dor. Não ignoro as vezes que portas se fecharam para você, as traições que sofreu, as derrotas que doeram. Mas este erro de que falo não tem a ver com o que aconteceu com você, e sim com o que você faz com o que aconteceu. Há pessoas que passaram por infernos piores e saíram mais fortes, e há outras que, com menos feridas, ficaram estagnadas para sempre. A diferença não está no passado, está na forma de pensar, nas crenças invisíveis que guiam ou sabotam cada passo. Quero que hoje você olhe para ele, que o reconheça, porque o primeiro passo para derrotar um inimigo invisível é torná-lo visível. E isso não se faz com frases bonitas, nem com otimismo vazio. Se faz com um exame brutal de honestidade consigo mesmo. Se faz perguntando: quantas vezes eu mesmo me freiei? Quantas oportunidades deixei passar por medo de não estar pronto? Quantos dias perdi pensando no que poderia dar errado em vez de começar? Este episódio não é para ouvir como quem ouve música de fundo. Não é para deixar tocando enquanto mexe no telefone ou pensa no que vai fazer depois. É para parar, para se incomodar, para sentir aquela mistura de vergonha e despertar que surge quando alguém te diz uma verdade que você sempre soube, mas nunca quis ouvir. Vou falar com você a partir do estoicismo, porque não há filosofia que entenda melhor a necessidade de cortar a raiz do problema, em vez de maquiar a superfície. Não se trata de motivá-lo por um momento. Trata-se de começar a treinar a sua mente para deixar de ser o seu próprio inimigo. Porque te asseguro, enquanto não fizer isso, nenhuma estratégia, nenhum curso, nenhuma técnica poderá te salvar de si mesmo. Hoje vamos expor esse erro invisível. Vamos desmontá-lo peça por peça.
E não para que você se sinta culpado, mas para que recupere o poder que tenha entregado sem perceber. Porque você não pode construir uma vida que ama se todos os dias a sabota por dentro. Prepare-se para ouvir coisas que talvez não queira escutar. Prepare-se para parar de se esconder atrás de desculpas bem decoradas. Prepare-se para entender que a mudança não começa quando tudo melhora. Começa quando você para de se enganar. E se decidir ficar até o final, pode ser que este seja o momento em que, finalmente, você veja com clareza algo que esteve diante de você o tempo todo. O verdadeiro obstáculo não foi o mundo, foi você. E isso, embora doa, é a melhor notícia que poderia receber. Porque se o problema é você, a solução também é. Antes de começar, quero que escreva nos comentários: a partir de hoje, não serei meu próprio inimigo. Porque a verdade é que na maioria das vezes, não é o mundo que te impede, é você. São aquelas decisões que você adia, aquelas desculpas que abraça, aqueles pensamentos que repete até acreditar. Cada vez que você se sabota, não apenas atrasa suas metas, você está se traindo. E hoje aqui, decide que isso acaba. Este não é um espaço para justificar seus limites, e sim para quebrá-los. Para encarar-se de frente e reconhecer que já é hora de parar de colocar pedras no seu próprio caminho. Sem mais delongas, vamos começar. Primeira lição estoica: não confunda pensamentos com verdades. O erro invisível mais comum que sabota a sua vida está em um lugar tão cotidiano que, justamente por isso, passa despercebido. Acreditar que o que você pensa é a realidade. Epicteto dizia isso com uma clareza brutal. Não é o que nos acontece que nos afeta, mas o que dizemos a nós mesmos sobre o que nos acontece. A maioria vive esquecendo disso. Acreditam que a mente é um espelho fiel do mundo, quando na verdade é um narrador subjetivo que interpreta, distorce e colore cada fato. Pense na última vez em que você sentiu que algo era impossível. O que fez você sentir isso? Foi um fato objetivo, mensurável, irrefutável? Ou foi uma cadeia de pensamentos que começou com um não consigo e terminou te convencendo de que nem valia a pena tentar? Esse é o problema. Sua mente tem uma habilidade extraordinária para construir histórias tão coerentes e detalhadas, que você as confunde com a verdade. Mas uma história não é um fato. Um pensamento não é uma sentença. O estoicismo convida você a separar o que acontece fora de si do que acontece dentro de si. Por exemplo, você perde um emprego. Esse é o fato. O que vem depois, não sirvo para nada, nunca vou encontrar algo igual, tudo está perdido. Não é um fato, é uma interpretação. E não, nem sempre é correta. A realidade é que você perdeu um emprego. Ponto. O resto é uma narrativa que a sua mente fabrica de acordo com seus medos, crenças e estado emocional. A armadilha é que essa narrativa não fica no abstrato. Ela guia seu comportamento. Se você acredita que nunca vou encontrar algo igual, sua busca por trabalho será morna, desanimada, quase simbólica. E adivinhe o que vai acontecer. Você não encontrará algo igual. E isso confirmará a história inicial. É um círculo perfeito de autossabotagem. Marco Aurélio, que governou um império em meio a guerras e pestes, anotou em suas meditações que, muitas vezes, o peso do sofrimento não vinha do que acontecia, mas do julgamento que ele emitia sobre aquilo. Se ele conseguia se distanciar dos próprios pensamentos para julgar os fatos com clareza, por que nós, em situações muito menos extremas, não poderíamos fazer o mesmo? A chave está em desenvolver o que os estoicos chamavam de prossoché, atenção plena, vigilância da mente. Isso não é pensar positivo, nem repetir frases vazias. É um treino consciente para observar seu pensamento e avaliá-lo antes de aceitá-lo como verdade. É como um guarda na porta de uma cidade. Ele não deixa entrar qualquer um. Primeiro pergunta quem você é, de onde vem e o que traz consigo. Na próxima vez que um pensamento negativo aparecer, não o aceite automaticamente. Pergunte a ele: isto é um fato ou uma interpretação? Que evidências eu tenho para acreditar nisso? Poderia existir outra maneira de ver a situação? No começo, isso vai parecer forçado.
Depois, se tornará um reflexo. E quando isso acontecer, você terá enfraquecido uma das armas mais potentes da autossabotagem, a confusão entre pensamentos e realidade. Quero te contar algo pessoal. Há alguns anos, antes de entender este princípio, recebi uma mensagem que dizia: precisamos conversar. Não havia mais contexto. Em segundos, minha mente já havia escrito um roteiro de desastre. Algo ruim aconteceu, com certeza vou receber más notícias. Talvez tenha perdido uma oportunidade importante. Senti um nó no estômago. Parei de me concentrar no que estava fazendo. Comecei a repassar tudo o que poderia ter dado errado. Horas depois, descobri que a mensagem era apenas para marcar uma reunião de trabalho rotineira. Nada grave. Todo o sofrimento que vivi naquelas horas foi fruto de um pensamento que aceitei como verdade sem verificá-lo. Essa é a loucura que vivemos todos os dias. Reagir como se o que pensamos fosse um fato confirmado, quando muitas vezes não é. E a consequência de viver assim é que nossas emoções, nossas decisões e nossas ações são governadas por uma ficção. O estoicismo propõe que você se torne uma testemunha dos seus pensamentos, e não seu prisioneiro. Imagine que sua mente é um rio. Os pensamentos são folhas que flutuam sobre ele. Algumas são verdes e frescas. Outras estão secas e podres. Se você se agarra a cada folha como se fosse sua, acabará afundando na correnteza. Mas, se aprender a observar da margem, poderá decidir quais recolher e quais deixar passar. Não confunda isso com reprimir emoções. Reconhecer que um pensamento não é um fato não significa ignorar o que você sente. Significa validar a emoção, mas questionar a história que a alimenta. Porque uma emoção pode ser legítima e ainda assim estar construída sobre uma interpretação equivocada. Sêneca dizia: sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade. E ele não dizia isso para minimizar a dor, mas para nos lembrar que grande parte do nosso sofrimento é opcional, mas só se estivermos dispostos a vigiar a mente e corrigir suas distorções. Hoje sua tarefa é esta: sempre que algo te agitar, pare e escreva em 2 colunas. Na primeira, anote os fatos puros, como se fosse um jornalista imparcial. Na segunda, escreva o que você pensa e sente sobre esses fatos. Depois, compare. Você ficará surpreso ao descobrir quão pouca relação existe entre o que aconteceu e o que sua mente contou. Quando você consegue fazer essa distinção, recupera um poder imenso, o de responder à vida com razão e virtude, e não por reação automática. E quando age a partir daí, o erro invisível perde força, porque já não pode te manipular com histórias disfarçadas de realidade. Lembre-se, seus pensamentos são como nuvens. Algumas cobrem o sol, outras deixam a luz passar, mas nenhuma é o céu. O céu é você. E os pensamentos apenas o atravessam. Não confunda as nuvens com o horizonte. Não confunda o que você pensa com o que é. Segunda lição estoica: domine a dicotomia do controle. Se você quer encontrar a raiz de grande parte do seu esgotamento, da sua frustração e da sua sensação de que tudo está escapando das suas mãos, não precisa procurar muito longe. Ela está no seu hábito de lutar batalhas que não lhe pertencem. O erro invisível que mais nos rouba energia é tentar controlar o incontrolável, enquanto negligenciamos o único terreno que realmente depende de nós. Epicteto resumiu isso em uma frase que deveria estar gravada em cada parede. Há coisas que dependem de você e coisas que não. Saber diferenciá-las é a chave da paz. Mas quase ninguém vive assim. Passamos o dia obcecados com o que alguém pensa de nós, com a possibilidade de as circunstâncias se alinharem, com a esperança de que determinada pessoa mude, ou com a ansiedade de que o resultado final seja exatamente como imaginamos. O problema é que tudo isso pertence ao reino do incontrolável. E enquanto você luta contra esse muro, o que realmente está sob seu controle, seus atos, seus hábitos, seu caráter, fica abandonado. Imagine que você tem um balde de água e 2 incêndios, um a 1 metro de distância, pequeno mas crescente, e outro a 1 quilômetro, enorme e fora do seu alcance. Se correr para o mais distante, vai despejar seu balde no nada e voltar exausto. Enquanto isso,
o incêndio pequeno que você podia apagar se tornará outro monstro. É assim que vivemos, gastando recursos internos com o que não pode ser mudado e deixando crescer os problemas que podíamos resolver. Marco Aurélio, em meio a guerras, pestes e traições políticas, entendia esse princípio com uma clareza quase sobre-humana. Ele não podia decidir o que seus inimigos fariam, se choveria ou não, ou se uma epidemia devastaria parte do império. Mas podia decidir como responder, quais decisões tomar a cada dia e de que maneira preservar sua virtude em meio ao caos. Essa é a essência da dicotomia do controle. Seu poder não está no mundo, está em você. A maioria dos nossos sofrimentos vem de esquecer isso. Ficamos presos em perguntas como: e se não me aceitarem? E se não der certo? E se não me derem o que mereço? Mas cada "e se", que envolve variáveis fora do seu controle, é uma armadilha que rouba sua vida. O estoicismo não é indiferença. Não significa "não me importo com o que acontece". Significa um compromisso radical com aquilo que você pode governar. Você não decide se hoje o vento sopra contra, mas decide se ajusta as velas ou se fica parado reclamando. Uma forma prática de aplicar isso é fazer, mental ou fisicamente, uma lista de 2 colunas sempre que algo o preocupar. Na primeira, escreva o que depende de você. Na segunda, o que não depende. Depois, comprometa-se a colocar 100% da sua energia na primeira coluna e a soltar a segunda. Não porque ela não importe, mas porque insistir em controlá-la é inútil e destrutivo. Eu tive que aprender isso à força. Lembro de um projeto que afundava aos poucos por decisões alheias. Eu trabalhava dia e noite tentando salvá-lo, mas passava mais tempo discutindo o que outros deveriam fazer do que me concentrando no que eu podia fazer. O resultado: exaustão, ressentimento e um fracasso inevitável. Anos depois, entendi que, se tivesse concentrado minha energia no que podia ajustar, teria preservado minha paz e talvez até encontrado um caminho alternativo antes de tudo desmoronar. A autossabotagem floresce na obsessão pelo externo. Se você espera se sentir bem apenas quando o mundo se encaixar no seu plano, passará a vida decepcionado. Mas se medir seu sucesso pela sua capacidade de agir com virtude, coragem e disciplina, independentemente do resultado, terá vencido mesmo quando as coisas não saírem como queria. Sêneca explicava assim: o homem sábio se adapta à vida como o bom marinheiro ao mar. Usa o que pode controlar e navega aceitando o que não pode. Você não escolhe as ondas, mas escolhe como manobrar. Traga isso para a sua vida. Você não pode controlar se alguém vai entender você, mas pode controlar a clareza com que se explica. Você não pode controlar se o mercado vai melhorar, mas pode controlar sua preparação e suas decisões financeiras. Você não pode controlar se vai chover no dia do seu casamento, mas pode decidir celebrar com gratidão debaixo da chuva. Isso não é resignação, é estratégia, porque o tempo e a energia que você perde no incontrolável poderiam estar construindo o que está nas suas mãos. E aí está a liberdade real. Não em mudar o mundo, mas em governar a si mesmo. Na próxima vez que sentir que a vida está tirando algo de você, pergunte: isso está sob o meu controle? Se a resposta for não, a decisão estoica é soltar. Não para desistir, mas para redirecionar essa força para onde você pode realmente mover a agulha. Lembre-se, não é que você não se importe com o que não controla, é que seu compromisso com o que controla é tão forte que você não permite que o externo roube o governo da sua alma. Marco Aurélio deixou claro: você pode não ter controle sobre o que acontece, mas sempre tem controle sobre como responde. E é nessa resposta, nessa escolha diária, que a sua vida é definida. Terceira lição estoica: mude a linguagem com a qual você fala consigo mesmo. Se você quer descobrir onde começa a autossabotagem, não procure no que o mundo diz sobre você. Ouça como você fala consigo mesmo quando ninguém está ouvindo. As palavras que você usa com você mesmo são sementes. Algumas florescem em força, outras em medo. E se você se acostumou a se insultar, a se diminuir, a reduzir sua identidade aos seus erros, não precisa de inimigos lá fora. Já carrega um dentro de si.
Sêneca sabia disso muito bem. Em suas cartas, advertia que a mente responde ao tom que você impõe a ela. Se a alimenta com queixas, ela murcha. Se a instrui com firmeza e clareza, ela se fortalece. Não se trata de repetir frases vazias diante de um espelho, como quem tenta se convencer à força. Trata-se de escolher uma linguagem que descreva a realidade com precisão e que, ao mesmo tempo, o oriente para a virtude. O problema é que muitos confundem honestidade com crueldade. Acreditam que dizer "sou um desastre" é ser sincero, quando na verdade é uma distorção tão grande quanto dizer "sou perfeito". A diferença está em falar consigo mesmo para corrigir, não para destruir. Imagine um treinador que, cada vez que você erra, grita: "Você sempre estraga tudo, nunca vai aprender". Quanto tempo levaria para você parar de tentar? É exatamente isso que acontece quando você é esse treinador para si mesmo. Cada frase que começa com sempre ou nunca e o reduz a um defeito é uma corrente que você mesmo coloca. O estoicismo propõe uma mudança radical: substituir a autocrítica destrutiva por autoinstrução construtiva. Em vez de "não sirvo para isso", você pode dizer "ainda preciso treinar essa habilidade". Em vez de "sou fraco", dizer "estou trabalhando para me fortalecer". Não é auto-engano, é uma descrição mais fiel. Porque a verdade é que você não é seu erro. Você é a pessoa que pode aprender com ele. Epicteto ensinava que os fatos são neutros. Somos nós que, com as palavras, os colorimos de esperança ou de desesperança. Um mesmo tropeço pode ser descrito como fracasso ou como lição. A realidade não muda, mas você muda ao nomeá-la de forma diferente. Lembro da história de um homem que, depois de perder o emprego, se descrevia como um fracassado sem futuro. Essa linguagem o afundou durante meses, até que um amigo lhe perguntou: "É verdade que você não tem futuro, ou é apenas a sua forma de dizer que agora está em transição?" Essa simples pergunta mostrou a ele que o que o mantinha paralisado não era a perda em si, mas o rótulo que ele havia se colocado. A mente obedece ao seu diretor, e esse diretor é você. Se todos os dias você lhe dá ordens em forma de queixas, seu ânimo vai murchar. Se lhe dá ordens em forma de objetivos, seu ânimo vai se erguer. A mudança de linguagem não significa adoçar tudo. Um bom mestre não mente sobre a dificuldade, mas também não desanima o aluno antes de ele começar. Você pode dizer a si mesmo: "Isso será difícil, mas tenho as ferramentas para avançar". Essa frase reconhece a realidade e, ao mesmo tempo, afirma sua capacidade de agir. Os estoicos usavam muito a palavra treinamento para descrever a vida. E em todo treinamento, o diálogo interno importa tanto quanto o esforço físico. Um corredor que no meio de uma maratona repete "não aguento mais", provavelmente não chegará à linha de chegada. Um que diz "mais um passo, só mais um passo", provavelmente descobrirá que tinha mais força do que imaginava. A chave está em 3 princípios. Primeira precisão. Descreva o que acontece sem exageros absolutistas. "Errei nisso" é diferente de "tudo o que faço está errado". Segunda direção. Use palavras que apontem para a ação, não para a paralisia. "Vou corrigir isso", em vez de "que inútil eu sou". Terceiro compromisso. Fale como alguém que está envolvido no próprio progresso, não como um juiz que apenas dita sentença. Na prática, você pode aplicar isso hoje mesmo. Quando perceber que está falando consigo mesmo de forma negativa, pare e reformule. Pergunte a si mesmo: estou descrevendo o fato ou estou atacando minha identidade? Se for a segunda opção, mude a frase. Por exemplo, se você diz "não tenho disciplina", troque por "ainda não mantive a disciplina que quero". Ainda. Essa palavra, ainda, abre a porta para a melhoria. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia como se fosse seu próprio mentor. Não era um diário para reclamar, mas para se lembrar de quem queria ser. Você também pode fazer isso. Escreva todas as manhãs uma frase que o direcione para a virtude. Algo como: "Hoje falarei com firmeza e compaixão, inclusive comigo mesmo". Não se esqueça de que seu diálogo interno não afeta apenas seu ânimo, mas também suas decisões.
Uma mente que fala consigo mesma com respeito, ousa mais, persevera mais e se recupera mais rápido. Uma mente que se insulta, se encolhe, adia e desiste. Se você quer parar de se sabotar, comece parando de se insultar. Não porque precise ser seu próprio fã incondicional, mas porque precisa ser seu próprio aliado estratégico. O mundo já vai colocá-lo à prova o suficiente. Você não precisa se adicionar como inimigo interno. Lembre-se, você não é o que pensa. Você é o que decide fazer com o que pensa. E se decidir falar consigo mesmo como um guia, em vez de como um carrasco, descobrirá que muitas das suas correntes eram apenas palavras, e que pode soltá-las hoje mesmo. Quarta lição estoica. Haja pequeno, mas hoje. Um dos erros mais sutis e mais destrutivos que comete quem se sabota é esperar pelo momento perfeito para começar. Aquele instante mágico em que haverá mais tempo, mais energia, mais clareza, mais motivação. Mas deixe-me dizer a verdade que talvez você não queira ouvir. Esse momento perfeito não existe. Nunca existiu. A vida sempre terá algo para reclamar a sua atenção, problemas para resolver, cansaço acumulado, medos que sussurram que você ainda não está pronto. E se você continuar esperando que tudo se alinhe, vai perceber que a espera se transformou na sua vida inteira. O estoicismo nos ensina que o único momento com o qual realmente podemos trabalhar é o presente. Epicteto dizia de forma simples: não espere que os acontecimentos sejam como você quer. Aceite-os como são e avance. E avançar não significa fazer algo grandioso desde o primeiro dia. Avançar significa mover o ponteiro, mesmo que seja 1 milímetro. É aqui que muitos caem na armadilha do perfeccionismo. Acreditam que não vale a pena agir se não puderem fazê-lo em grande escala, de forma impecável. Mas o perfeccionismo nada mais é do que medo disfarçado de exigência. Mantém você inativo enquanto vende a ilusão de que simplesmente está esperando o momento certo. O estoico, ao contrário, despreza a paralisia. Sabe que uma ação mínima hoje é infinitamente mais valiosa do que um plano perfeito amanhã. Porque a ação, por menor que seja, quebra a inércia. E quando você quebra a inércia, o resto começa a se mover. Pense assim: se você empurrar uma pedra gigantesca, o primeiro impulso é o mais difícil. Depois, cada movimento se torna mais fácil porque você já não parte do zero. Na vida é igual. Se hoje você fizer uma ligação incômoda, der um passo em direção à sua meta ou completar um pequeno hábito, amanhã será mais natural continuar. Marco Aurélio, em Meditações, não escrevia sobre grandes conquistas como se fossem atos milagrosos. Escrevia sobre a constância diária. Levantar-se, cumprir o dever, agir com virtude. Às vezes isso significava liderar um império, mas outras vezes significava simplesmente resolver um assunto pendente, ouvir alguém ou se exercitar para cuidar do corpo que deveria servi-lo. O segredo está em fracionar o que parece impossível. Se sua meta é ler 50 livros por ano, comece por 5 páginas hoje. Se quer mudar de emprego, comece melhorando seu currículo ou pesquisando uma empresa por 15 minutos. Se quer recuperar sua saúde, comece saindo para caminhar 10 minutos agora mesmo. Cada ação pequena é uma declaração. Não estou esperando que a vida me dê permissão. Lembre-se de que, para os estoicos, a ação correta não depende do resultado imediato, mas do fato de estar no seu controle realizá-la. Epicteto não se preocupava se seu esforço mudaria o mundo, mas sim se estava fazendo o que devia. Essa é a vitória. Agir com retidão, sem ficar paralisado pelo que escapa ao seu controle. Há uma história que sempre me impacta. Um soldado romano, após uma batalha devastadora, foi encontrado reparando seu escudo quebrado. Quando perguntaram por que ele não descansava, respondeu: porque se amanhã me chamarem de novo, não quero dizer que não fiz nada para estar pronto. Esse é o espírito. Fazer o que você pode, hoje, mesmo que seja pequeno, mesmo que pareça insignificante. O perfeccionismo diz: até que você possa fazer algo perfeito, não comece. A sabedoria estoica responde: comece, e o perfeito será construído sobre o imperfeito. Então aqui vai um exercício prático.
Pegue uma meta que você vem adiando. Anote-a. Agora divida essa meta em ações que você possa completar em menos de 10 minutos. Escolha uma e faça hoje. Não importa o que aconteça depois. Porque a única coisa que você pode perder é mais um dia sem se mover. Lembre-se de que o presente é tudo o que você tem garantido. Marco Aurélio escrevia: a vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela. Mas também é o que seus atos fazem dela, e cada ato, por pequeno que pareça, conta. Se você quer parar de se sabotar, pare de esperar. A vida não vai anunciar para você que chegou o momento ideal. Esse momento é agora, e o agora é sempre pequeno no começo. Comece. Hoje. Mesmo que trema, mesmo que tenha dúvidas. Porque daqui a alguns anos, quando olhar para trás, você não vai lembrar da perfeição do seu primeiro passo, mas vai agradecer de todo o coração por não ter continuado parado. Quinta lição estoica. Faça do desconforto o seu treinamento. O autossabotagem raramente se anuncia com estrondo. Costuma se vestir de conforto razoável. Diz a você: agora não, amanhã será melhor. Quando eu me sentir com mais energia. Quando as condições se alinharem. E você concorda, porque soa prudente. Mas passa uma semana, um mês, um ano. E essa prudência disfarçada encolheu sua vida. Você confundiu fricção com perigo, desconforto com sinal de alerta, o tremor inicial com uma sentença. Assim se treina, sem querer, o hábito de fugir. O conforto excessivo enfraquece o caráter. Um músculo que nunca empurra contra a resistência atrofia. Uma vontade que nunca é posta à prova se torna caprichosa. Epicteto, que conhecia a aspereza da existência, falava de prohairesis, a faculdade de escolher o que é certo mesmo que doa. Praticá-la não é buscar dor por orgulho, mas aprender a sustentar uma cota sensata de desconforto como preço do que é valioso. O desconforto escolhido é um mestre. Mostra até onde você pode crescer sem quebrar. Marco Aurélio entendia isso. Não pediu ao destino um caminho suave, preparou-se para o que viesse. Quando o corpo doía, escrevia. Quando o império ardia, organizava seu interior. O que obstrui o caminho se transforma no próprio caminho, quando você o toma como treinamento. Esse é o espírito. Transformar cada fricção em academia da alma. Pergunte-se com honestidade. Que conversas você evitou por medo de um minuto incômodo que lhe custou anos de rancor silencioso? Que sonho enterrou porque confundiu tensão com perigo? Quantas vezes calou sua voz para não incomodar e acabou se incomodando a si mesmo? O desconforto é uma mensageira precisa, marca a fronteira entre o seu eu de ontem e o que você está chamado a ser. O autossabotagem usa máscaras elegantes. Às vezes, se disfarça de prudência. Espere estar 100% pronto. Às vezes de identidade. Eu não sou do tipo que faz isso. Às vezes de espiritualidade mal compreendida. Se for para mim, virá sem esforço. Não. O que é valioso quase sempre se paga com esforço, atenção e paciência. A virtude não aparece. Cultiva-se. Como treinar então o desconforto sem cair no dano? Com microexposições deliberadas, doses pequenas, seguras, repetidas. 5 minutos a mais de concentração quando a mente quer fugir. Dizer não, onde antes você se traía com um sim. Terminar a última série quando o corpo negocia desistir. Enviar aquele e-mail que você adia. Falar claramente mesmo que a voz trema. Perguntar-se no limite: posso ficar mais um pouco sem me perder? 9 em cada 10 vezes sim. Crie rituais que convoquem sua coragem. Antes de uma tarefa difícil, respire, endireite a postura, formule uma intenção breve. Farei o que é certo, não o que é confortável. Depois, registre quais resistências surgiram, o que aprendeu, o que ajustará amanhã. Nomear transforma o medo difuso em dado útil, e o que é útil se administra. Sêneca alertava que a vida macia torna os homens frágeis. Um navio que só navegou em águas calmas não sabe ler o céu. Escolha pequenas tormentas voluntárias. Menos tela à noite. Um trecho a pé mesmo com chuva. Uma manhã sem açúcar. Um período de silêncio sem música, nem distração. Não é castigo. É previsão.
Assim você ensina seu sistema nervoso que pode atravessar mar agitado sem afundar. Diferencie dor útil de sofrimento inútil. Útil é a fricção que expande sua capacidade e o aproxima de seus valores. Inútil é a autoexigência cega que o quebra e o esvazia. O estoico não busca se exaurir, busca alinhar-se. Esforço com sentido, descanso com consciência. Escolha cargas que o construam, não correntes que apenas o exibam. Uma prática concreta para hoje. Escolha um desconforto nobre e escreva-o no presente. Faço aquela ligação pendente. Estudo 30 minutos sem interrupções. Caminho na chuva em silêncio. À noite, avalie com benevolência. Fiz? Que resistências surgiram? Como falei comigo mesmo? O que ajustarei amanhã? Essa contabilidade da coragem cria evidência interna. Você deixa de se narrar como alguém que foge e começa a se reconhecer como alguém que permanece. Lembre-se, o desconforto que você escolhe hoje poupa a dor que a vida lhe imporia amanhã. Se treinar o músculo de permanecer quando treme, não se quebrará quando o tremor for grande. Se aprender a dizer basta, onde antes cedia, não se esvaziará para agradar. Se acostumar sua mente a atravessar portas difíceis, ela deixará de inventar monstros atrás de cada umbral. Não se trata de amar a dor, mas de respeitar sua função. A dor alerta, o desconforto molda. Ambos, bem interpretados, libertam você. Quando o desconforto for puro ruído, solte-o. Quando for o pedágio do seu crescimento, pague-o com alegria sóbria. Que seu critério não seja o capricho do humor, mas a clareza dos seus princípios. E quando surgir a tentação de adiar, repita por dentro como um mantra sereno. Posso mais um pouco. Um pouco mais de verdade na conversa. Um pouco mais de paciência no estudo. Um pouco mais de silêncio antes de responder. Um pouco mais de presença no cansaço. Esse pouco mais, sustentado, faz de você alguém que já não negocia seu caráter por conforto. Imagine o artesão que lixa uma mesa. Cada passada parece mínima, mas após 100, a madeira muda. Assim é a sua alma. Cada pequena fidelidade o lapida. Um dia você percebe que consegue manter a calma onde antes explodia, que consegue ouvir onde antes interrompia, que consegue ficar onde antes fugia. Essa diferença, invisível para a maioria, é a base da sua liberdade. O desconforto deixa então de ser um ogro e se torna um companheiro exigente. Não pede grandiosidade, pede constância. Não exige heroísmo de epopeia, exige lealdade diária ao que você diz que importa. Entre no seu dia com esta decisão firme. Cada desconforto será um convite para expandir minha alma. E quando atravessá-lo, anote. Conte a vitória. Porque quem treina o desconforto deixa de se sabotar e começa, enfim, a se construir. Pense no seu sistema nervoso como um instrumento. Se só tocar notas fáceis, nunca estará afinado para peças complexas. As microexposições são escalas diárias, preparam seu corpo para desafios maiores sem quebrá-lo. Em crises, você já conhecerá sua respiração profunda, saberá ancorar a atenção nos pés e verá que o tremor diminui quando não o alimenta com histórias. Exemplo, você precisa fazer uma apresentação e quer adiar. Treine assim. Escreva 3 ideias em 10 minutos. Olhe para um ponto fixo por 1 minuto, respire 4 por 4 e envie o convite. Perfeito? Não. Suficiente para mover o ponteiro? Simulation. No dia seguinte, mais um degrau. A escada se constrói degrau por degrau. Não há elevador para a maestria. E quando falhar, aplique a regra de ouro. Não se julgue pela queda, julgue-se pelo retorno. Voltar ao plano após o tropeço é músculo. Um dia ruim não define seu caráter. O que define é sua decisão de recomeçar sem drama. É aí que você corta o ciclo do autossabotagem. Volta, respira e continua. O inimigo mais perigoso não é o que está fora, é o que vive dentro de você e não o deixa avançar. Se alguma vez sentiu que era você mesmo quem apagava o seu próprio brilho, este é o seu momento. Inscrever-se pode parecer um gesto pequeno, mas para nós significa tudo.
nos permite continuar criando este refúgio para aqueles que estão prontos para deixar de se sabotar e começar a viver com propósito. Aqui você descobrirá como desmascarar esses pensamentos e hábitos invisíveis que o prendem e transformá-los em força e clareza. Porque a liberdade não começa quando tudo melhora lá fora, mas quando você deixa de ser o seu próprio inimigo. Sexta lição estoica. Coloque limites para proteger sua virtude. Dizer sim para tudo é uma forma lenta de dizer não para si mesmo. Parece um ato de bondade, de cooperação, de boa vontade. Mas na realidade, muitas vezes, é uma rendição silenciosa. É o acordo tácito de que seu tempo, sua energia e sua paz estão disponíveis para qualquer um que peça, sem importar o preço que você pague. Assim começa o erro invisível. Você cede tanto, tão frequentemente, que um dia já não sabe mais qual parte da sua vida ainda é sua. O autossabotagem nem sempre se apresenta como autocrítica ou procrastinação. Às vezes, ela se veste de gentileza excessiva, daquele impulso quase automático de não incomodar, de agradar, de manter a paz externa mesmo que a interna esteja se quebrando. Você acredita que está sendo boa pessoa, mas na verdade está se treinando para desaparecer pouco a pouco. Marco Aurélio, que carregava o peso de um império, não confundia virtude com complacência. Ele sabia que o trato justo implicava atender ao que dependia dele, mas também estabelecer os limites necessários para que seu caráter não se diluísse. Sem limites, a virtude se contamina de ressentimento. Porque cada vez que você diz sim quando na verdade queria dizer não, está plantando uma semente de rancor em relação aos outros e a si mesmo. Pergunte-se, quantas vezes você aceitou uma tarefa extra quando estava exausto? Quantas vezes ouviu alguém desabafar por horas enquanto sua própria mente pedia silêncio? Quantas vezes deixou de lado algo importante para você porque outra pessoa decidiu que o assunto dela era mais urgente? E o mais grave, quantas dessas vezes você se parabenizou por ser uma boa pessoa, enquanto por dentro se sentia usado? O estoico não vive para agradar, vive para agir em coerência com seus princípios. E a coerência exige limites. Limites claros, firmes, expressos com calma, mas sem hesitação. Um não, dito no momento certo, não é uma rejeição à pessoa. É uma afirmação do que você é e do que valoriza. Epicteto ensinava que nossa liberdade reside na prohairesis, a capacidade de escolher nossa resposta. Colocar um limite é exercer essa liberdade. Significa que você não reage por inércia, mas decide a partir do seu centro. Que antes de responder, você se pergunta: isso protege minha paz? Isso respeita meu tempo? Isso está alinhado com meus valores? Se a resposta for não, o limite não é negociável. Colocar limites nem sempre será bem recebido. Haverá quem se irrite, quem o chame de egoísta, quem tente manipulá-lo para que volte a ceder. É normal. Estavam acostumados à sua versão sem fronteiras. Mas lembre-se, o desconforto deles não é sua culpa, é o ajuste deles. O limite não é contra eles, é a favor de você. A chave está em aprender a dizer não sem culpa. Pratique em situações pequenas. Recusar um convite que você não quer, delegar uma tarefa que não lhe compete, deixar uma mensagem sem resposta, até ter espaço mental para respondê-la. Cada vez que fizer isso, sua mente registrará que nada de grave acontece. Que você não perde valor por não estar sempre disponível. Que as pessoas que realmente o respeitam continuarão lá. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: não desperdice o que lhe resta de vida discutindo sobre como deve ser um homem bom, seja um. No seu caso, poderíamos adaptar: não desperdice sua vida justificando por que precisa de descanso, paz ou tempo. Simplesmente tenha-os. Um limite não se debate eternamente. Comunica-se, sustenta-se e respeita-se. Um exercício prático. Durante uma semana, anote cada vez que disser sim, querendo dizer não. No final da semana, revise a lista e pergunte-se: qual foi o preço de cada um desses sims? Horas de sono? Tempo com a família?
energia para um projeto importante. Assim, você verá que cada concessão tem um custo e que seus limites não são capricho, mas investimento no que realmente importa. Sêneca alertava sobre o saque do tempo. Ele dizia que não permitimos que nos roubem o dinheiro, mas entregamos minutos e horas sem defesa. Seus limites são as muralhas que protegem seu tempo, e seu tempo é a matéria-prima da sua vida. Sem ele, não há projetos, não há descanso, não há crescimento. Não tema perder pessoas por colocar limites, tema perder a si mesmo por não colocá-los. Quem vai embora porque não pôde usar seu tempo e energia como quis, não era aliado, era consumidor. E quem fica, mesmo sem entender seus nãos às vezes, é alguém que respeita seu valor. Pratique o limite com serenidade, não com dureza. Você não precisa se justificar em excesso nem entrar em longas defesas. Sinto muito, não posso. Ou, isso não é algo que eu possa fazer agora. É suficiente. O resto é ruído que apenas alimenta a discussão. A firmeza tranquila é a linguagem de quem se respeita. Cada vez que você coloca um limite, está dizendo a si mesmo: mereço cuidar de mim tanto quanto cuido dos outros. Está reconhecendo que sua energia é finita e que não pode gastá-la com tudo e todos sem consequências. Está protegendo sua virtude, sua paz e sua capacidade de continuar dando o melhor de si, mas a partir de um lugar íntegro e não desgastado. Um último lembrete. Os limites não são muros que isolam, são portas com fechadura. Você decide quando abrir, para quem e em quais condições. Essa é a verdadeira liberdade estoica. Não depender da aprovação alheia para viver em coerência, mas agir a partir da firmeza tranquila de saber quem você é e o que não está disposto a negociar. Coloque limites hoje, não amanhã, não quando for um bom momento. Hoje. Porque cada dia que passa sem eles é mais um dia em que sua vida é definida por agendas alheias e não pela sua. E o preço disso, mesmo que você não perceba imediatamente, sempre acaba sendo alto demais. 7ª lição estoica. Elimine os vazamentos de atenção. O autossabotagem nem sempre se apresenta como um grande erro visível. Às vezes, ele se disfarça de pequenas distrações, de interrupções constantes, daquele hábito aparentemente inocente de só dar uma olhada no telefone, nas redes ou no e-mail. O perigoso é que esses vazamentos não apenas consomem minutos, eles destroem sua capacidade de concentração, esgotam sua energia mental e corroem sua autodisciplina sem que você perceba. Sêneca alertou há 2000 anos. Não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito. E perder tempo não significa apenas desperdiçar horas inteiras. Também é permitir que sua atenção se fragmente a ponto de você nunca conseguir entrar em um estado de foco profundo. O resultado é terminar o dia exausto, mas com a incômoda sensação de não ter avançado no que realmente importa. Imagine que sua atenção é como um recipiente cheio de água. Cada vez que você interrompe uma tarefa para olhar uma notificação, fazer uma busca irrelevante ou responder imediatamente a uma mensagem que poderia esperar, você faz um pequeno furo nesse recipiente. No começo, você não percebe, mas com o tempo, a água escapa mais rápido do que você consegue enchê-la. No final do dia, sua mente está seca, não pelo que você fez, mas pelo que permitiu que a drenasse. O estoicismo entende o valor da concentração como um ato de autodomínio. Marco Aurélio, em meio a guerras e responsabilidades imperiais, escrevia sobre a necessidade de proteger a mente de distrações desnecessárias. Se ele, com um império para governar, encontrava tempo para se concentrar, que desculpa real temos nós para não fazê-lo? Eliminar vazamentos de atenção não é apenas uma questão de produtividade, é uma questão de virtude, porque a atenção é o recurso que determina onde você investe sua vida, e aquilo a que você dá atenção cresce. Se você dá atenção ao ruído, o ruído crescerá. Se a dá ao que o fortalece, seu caráter se consolidará. O primeiro passo é reconhecer que a multitarefa é uma ilusão perigosa. Acreditamos que podemos fazer várias coisas ao mesmo tempo e sermos igualmente eficientes, mas a ciência confirma.
A mente muda de foco de forma sequencial, não simultânea. Cada salto entre tarefas custa energia e tempo. Os estoicos chamariam isso de viver disperso. E viver disperso é viver enfraquecido. Crie um espaço sem interrupções deliberadas. Não se trata de se isolar para sempre, mas de ter momentos protegidos como se fossem sagrados. Blocos de trabalho ou reflexão sem telefone, sem redes, sem notificações. Ritualize o início. Talvez uma respiração profunda, uma frase inspiradora ou uma pergunta clara. Qual é a coisa mais importante que posso fazer agora? Ritualize o encerramento. Uma breve revisão do que foi realizado e um instante de gratidão por ter cumprido seu compromisso. Também é essencial aprender a diferenciar o urgente do importante. A maioria dos vazamentos de atenção se disfarça de urgência. Uma mensagem que parece exigir resposta imediata, uma ligação que interrompe seu ritmo, uma notícia que você não pode deixar de ler. O estoico entende que nem toda demanda externa merece sua atenção instantânea. Responder com calma e no momento adequado é uma forma de autodomínio. Um exercício prático. Durante 3 dias, registre quantas vezes você interrompe voluntariamente sua atividade principal para fazer algo irrelevante. Anote tudo, sem julgamento. Depois, reveja a lista e pergunte-se: o que eu estava evitando cada vez que me distraí? Muitas vezes, o vazamento de atenção não é por falta de disciplina, mas por medo ou desconforto diante da tarefa que está à sua frente. A mente busca uma rota de fuga e a encontra no ruído. Para combater isso, cultive o desconforto produtivo. Permaneça na tarefa incômoda alguns minutos além do que seu impulso dita. Assim como um músculo cresce com resistência, a capacidade de concentração cresce resistindo à tentação de abandonar o foco. Lembre-se também de que não se trata de encher seu dia de tarefas, mas de enchê-lo de intenção. Epicteto não media o valor de um dia pela quantidade de coisas feitas, mas pela qualidade do que se fez. Você pode trabalhar menos horas que outra pessoa, mas se fizer com atenção plena, avançará mais e com menos desgaste. Outra estratégia é criar zonas livres de vazamentos. Pode ser uma mesa limpa, um local sem acesso à internet, uma biblioteca silenciosa ou até um horário específico em que todos ao seu redor saibam que você não está disponível. Não é rigidez, é respeito pelo seu próprio tempo. Marco Aurélio resumiu de forma impecável: conceda a cada coisa o tempo que ela requer, nem mais, nem menos. A atenção é um contrato consigo mesmo, e quebrá-lo constantemente é treinar sua mente para acreditar que seus compromissos não importam. No fim, eliminar vazamentos de atenção é um ato de amor próprio. Significa que você valoriza mais o que é capaz de construir do que o prazer imediato de uma distração. Que entende que a vida não se perde em grandes catástrofes, mas em milhares de pequenos desvios que você aceitou sem questionar. Faça da sua atenção um território protegido. Não por medo de perder tempo, mas porque sabe que aquilo em que foca sua mente, sua vida se torna. E uma vida focada no que importa é, por definição, uma vida melhor vivida. 8ª lição estoica: cerque-se de exemplo, não de desculpas. O ambiente em que você vive é como o clima para uma planta. Não importa quanto potencial você tenha, se o meio for hostil ou estéril, seu crescimento será fraco. O autossabotagem raramente nasce no vazio. Ele se alimenta das conversas que você ouve, das atitudes que você normaliza, das pessoas com quem compartilha seu tempo. E muitas vezes, sem perceber, você se cerca de desculpas com forma humana. Desculpas que dizem: não é para tanto. Todo mundo faz. Amanhã começamos. Não vale a pena se esforçar tanto. No começo, soam inofensivas, até compreensivas. Mas, repetidas o suficiente, tornam-se a trilha sonora da sua vida. E como qualquer melodia repetitiva, acabam se instalando na sua mente até que você as repita sem pensar. Marco Aurélio alertava que a alma se tinge da cor de seus pensamentos. Eu acrescentaria: e esses pensamentos muitas vezes são pintados com a paleta de quem nos rodeia. Se você passa tempo com pessoas que vivem justificando sua inação, acabará aceitando a mediocridade como um padrão aceitável. Se, pelo contrário,
Seu círculo é formado por pessoas que, sem precisar gritar, vivem com disciplina, propósito e coerência, inevitavelmente você elevará seu próprio padrão. Não se trata de se tornar arrogante ou de se achar superior. O estoicismo não promove o isolamento elitista, mas sim a escolha consciente de influências. Assim como você não deixaria seu corpo exposto todos os dias a um ar contaminado, não permita que sua mente respire constantemente a fumaça da queixa, da autopiedade ou do cinismo. Pergunte a si mesmo: as pessoas com quem mais interajo me aproximam ou me afastam da vida que quero viver? Não é uma pergunta confortável, porque às vezes a resposta obriga você a se afastar de amizades antigas, familiares próximos ou colegas com quem compartilha boa parte do dia. E é aí que entra a virtude estoica, a coragem de escolher o que fortalece seu caráter, mesmo que doa. Cercar-se de exemplos significa buscar ativamente modelos a seguir. Eles não precisam ser perfeitos, ninguém é, mas sim pessoas que encarnem qualidades que você deseja cultivar: temperança, constância, integridade, honestidade, força diante da adversidade. Você pode encontrá-los na sua vida diária, em um livro, na história, em uma palestra inspiradora. O exemplo é combustível silencioso. Não empurra, mas atrai. Sêneca praticava isso escrevendo cartas a Lucílio, onde compartilhava ideias e reflexões para que ambos permanecessem no caminho da virtude. Era uma troca de exemplo mútuo. Hoje temos acesso a uma biblioteca infinita de pensamentos, biografias e conversas de grandes mentes. Mas esse acesso de nada serve se continuarmos escolhendo preencher nosso tempo com a banalidade de quem só sabe puxar para baixo. Um exercício prático: faça um inventário do seu ambiente. Não apenas de pessoas, mas de tudo o que você consome. Redes sociais, livros, séries, músicas, notícias. Atribua a cada elemento uma etiqueta simples: me aproxima ou me afasta. Não se limite a me diverte ou me informa. Pergunte-se se nutre você, se fortalece, se eleva seu pensamento. Lembre-se também de que o exemplo não é apenas o que você recebe, mas o que você oferece. Alguém, em algum lugar, está tomando você como referência sem que você saiba. Talvez um filho, um amigo, um colega. Sua maneira de agir, de enfrentar as dificuldades, de falar sobre os outros, tudo está sendo observado e, de certo modo, replicado. Isso deveria motivar você a viver com mais coerência. O estoico sabe que o caráter se forja em comunidade. Não crescemos isolados, mas também não crescemos bem em qualquer solo. Escolha o seu com cuidado. Se no seu círculo atual predominam a queixa, a desculpa e a mediocridade, isso não significa que você deva cortar laços imediatamente, mas sim estabelecer limites claros e buscar ativamente novos espaços onde a excelência seja a norma. Pense em como seu comportamento muda quando você está cercado de pessoas que treinam o corpo, que leem, que trabalham com paixão, que tratam os outros com respeito, que cumprem o que prometem. Sem que peçam, você começa a elevar seu padrão para não destoar. O mesmo ocorre no sentido oposto. Se todos se conformam com o mínimo, é questão de tempo até que você também se acomode. Marco Aurélio escrevia para se lembrar de ser como a rocha firme contra a qual as ondas se quebram, sem se deixar arrastar por elas. Essa rocha não está por acaso em um mar calmo. Ela está no meio de tempestades, mas permanece firme. Cerque-se de outras rochas, não de madeiras à deriva. Se hoje você sente que seu ambiente o puxa para baixo, entenda isto. Você não pode mudar a todos, mas pode escolher onde coloca mais do seu tempo e energia. Dedique mais horas a estar com quem inspira você, mesmo que à distância, por meio de um livro ou de um mentor virtual, do que com quem drena sua energia. E acima de tudo, seja você o exemplo que procura. Não espere encontrar pessoas impecáveis para melhorar. Torne-se essa pessoa. Porque quando você muda, seu ambiente inevitavelmente muda com você. Alguns ficarão, outros irão embora, e novos aliados chegarão falando o mesmo idioma da virtude. No fim, cercar-se de exemplo não é apenas uma estratégia para evitar o autossabotagem.
é uma declaração sobre quem você decide ser. E essa decisão, como todas as que importam, começa em silêncio, mas ecoa para sempre. Nona lição estoica: decida quem você é antes de decidir o que faz. Grande parte do autossabotagem não nasce da preguiça nem da falta de talento, mas de algo muito mais sutil e perigoso: a ausência de uma identidade clara. Quando você não sabe quem é, suas ações se tornam respostas improvisadas ao acaso do momento, às expectativas dos outros, às modas do dia. E viver assim é como construir uma casa sobre a areia. Cada decisão que você toma oscila, cada vento externo a sacode. Epicteto dizia: na vida, você não pode se chamar de filósofo e depois agir como um tolo. O mesmo vale para qualquer virtude que você diga querer cultivar. Você não pode se dizer disciplinado e depois deixar que a primeira desculpa vença. Não pode se dizer honesto e depois mentir para evitar um conflito. Não pode afirmar que deseja paz mental e passar o dia alimentando o drama. A incoerência é o terreno fértil do autossabotagem. O problema é que muitos decidem o que fazer antes de decidir quem ser. Correm atrás de metas que nem sequer passaram pelo filtro de seus valores. Perseguem trabalhos, relacionamentos, projetos e estilos de vida que não se encaixam com sua essência, e quando a motivação se esgota, culpam-se por não terem aguentado. Mas o problema não era sua resistência, era que estavam remando na direção errada desde o início. Decidir quem você é não é um ato poético para pendurar na parede, é um compromisso prático que orienta cada uma de suas escolhas diárias. Significa ter tão claros seus valores que, diante de qualquer situação, a pergunta não seja "o que quero fazer?", mas "o que faria a pessoa que decidi ser?", e responder com ações, não com boas intenções. Marco Aurélio, sendo imperador, não acordava todos os dias se perguntando se tinha vontade de ser justo, compassivo ou disciplinado. Ele já havia decidido o que seria, e seus atos eram consequência dessa decisão. Esse é o poder da identidade definida. Elimina a negociação constante consigo mesmo. Imagine que sua identidade é uma bússola. Sem ela, cada tentação, cada pressão externa, cada medo desvia você a alguns graus. E alguns graus são suficientes para, com o tempo, levá-lo a um lugar completamente diferente daquele que queria chegar. Com ela, mesmo em meio a tempestades, você corrige o rumo e volta ao caminho. O estoicismo nos lembra que a virtude não se improvisa, treina-se. E esse treino começa com a declaração dos seus princípios. Pode ser tão simples quanto escrever em um papel: "Sou alguém que..." e completar a frase com qualidades que deseja encarnar. Por exemplo, "Sou alguém que mantém a calma sob pressão. Sou alguém que cumpre a palavra. Sou alguém que age mesmo com medo." Uma vez definido, todo o resto se alinha ou se descarta. Surge uma espécie de filtro invisível. Se uma oportunidade, pessoa ou decisão contradiz sua identidade, não importa o quão atraente pareça, não tem lugar na sua vida. E se algo exige esforço, desconforto ou tempo, mas está alinhado com quem você é, você aceita sem reclamar, porque faz parte da sua natureza escolhida. Aqui entra um ponto crucial. A identidade não se declara uma única vez e se esquece. Ela se fortalece com cada ação coerente e se desgasta com cada traição a si mesmo. O autossabotagem costuma se disfarçar de pequenas exceções. "Só desta vez não vou treinar. Esta mentira é por uma boa causa. Hoje não importa se quebro minha rotina." Mas essas exceções, repetidas, ensinam que seus princípios são negociáveis. E quando seus princípios são negociáveis, sua identidade se torna fumaça. Para romper esse ciclo, pratique a autoobservação diária. Ao final do dia, pergunte-se: agi como a pessoa que quero ser? Se a resposta for sim, comemore, mesmo que a ação tenha sido pequena. Se for não, não se castigue, mas tome nota e ajuste no dia seguinte. O estoico não busca perfeição imediata, mas constância na direção correta. Outra ferramenta útil é a visualização. Antes de enfrentar uma situação desafiadora, uma conversa difícil, uma decisão complexa, uma tentação, imagine como responderia seu eu ideal,
e comprometa-se a agir assim. Não como fantasia, mas como ensaio mental que prepara o terreno para a ação real. Cerque-se também de pessoas que reforcem sua identidade e não que a questionem ou ridicularizem. Se você decidiu ser íntegro, estar perto de quem vê a honestidade como fraqueza é um risco constante. Se decidiu ser disciplinado, passar tempo com quem celebra a indisciplina como liberdade vai puxá-lo para baixo. Lembre-se, seu ambiente não define quem você é, mas influencia fortemente por quanto tempo conseguirá sustentar isso. Definir quem você é antes de decidir o que faz também protege sua energia. Quando você sabe que seu valor não depende da aprovação externa nem do resultado imediato, deixa de se desgastar em decisões sem sentido. Age a partir do dever para consigo mesmo, não do desejo de agradar a todos. E essa é a essência da liberdade interior que os estoicos perseguiam. Pergunte a si mesmo agora: se sua vida fosse um livro e amanhã alguém lesse um capítulo qualquer, que conclusões tiraria sobre quem você é? Veria coerência, força, propósito? Ou veria alguém que reage de forma diferente conforme a companhia, o humor ou a pressão? A resposta pode doer, mas também pode ser o ponto de virada que você estava esperando. Em última análise, decidir quem você é antes de decidir o que faz não é um exercício de ego, mas de responsabilidade. Porque seus atos afetam mais do que você. Influenciam sua família, sua equipe de trabalho, seus amigos, até desconhecidos que o observam sem que saiba. Cada vez que você age a partir de uma identidade firme, não apenas se fortalece, mas deixa um rastro de exemplo no mundo. Portanto, não comece se perguntando: o que devo fazer agora? Comece por algo muito mais importante: quem devo ser para que o que eu faça tenha sentido? Uma vez que responda, o resto deixa de ser um mar de dúvidas e se torna um caminho claro, embora nem sempre fácil. E como todo caminho valioso, percorre-se um passo de cada vez, mas com a certeza de que se avança na direção correta. Há um inimigo silencioso que mina a confiança de milhares de pessoas todos os dias, e raramente é detectado a tempo: a obsessão por registrar apenas os erros. É aquela voz que, ao final da jornada, não recorda as vezes em que você agiu com coragem, mas as duas em que hesitou. Que não menciona os passos que você deu, mas as vezes em que tropeçou. E quando esse padrão se instala, a sua mente começa a acreditar que você é a soma de falhas, não uma obra em construção. Sêneca tinha um hábito noturno. Revisava o seu dia, não para se flagelar, mas para afinar o leme. Anotava o que tinha feito bem, o que podia melhorar e o que devia corrigir. A diferença é que o fazia com serenidade, não com chicote. Nós, ao contrário, tendemos a ignorar completamente os acertos, como se fossem um mínimo que não merece reconhecimento. E esse é um erro que alimenta a autossabotagem. O cérebro tem um viés de negatividade. Presta mais atenção ao que é ruim do que ao que é bom. É um mecanismo evolutivo para sobreviver, mas aplicado à sua vida diária pode virar uma prisão. Se você foca apenas nas faltas, reforça a ideia de que falha sempre, de que não avança, de que não é suficiente. E quando acredita nisso, age em conformidade, evita novas tentativas, rejeita oportunidades e confirma a própria narrativa. O estoicismo propõe uma prática diferente: reconhecer cada pequena vitória, por mais modesta que pareça. Porque essas vitórias são a prova de que você não é estático, de que, mesmo em dias difíceis, continua avançando. Pode ser algo tão simples quanto manter a calma numa conversa difícil, cumprir uma tarefa que você vinha adiando há semanas, ou escolher o silêncio em vez da reação impulsiva. Marco Aurélio, em suas meditações, não se elogiava para inflar o ego, mas para lembrar que, mesmo em meio a batalhas e enormes responsabilidades, era capaz de agir com virtude. Essa lembrança não o adormecia, fortalecia-o. E é isso que acontece quando você treina a mente para contar as suas vitórias. Não se torna complacente, torna-se mais resistente. Pense nisso. Se ao final de cada dia você só anota os erros, está treinando o cérebro para procurar falhas. Mas, se além de reconhecê-los, registra 3 ações que foram coerentes com os seus valores, treina o cérebro para procurar virtudes. E aquilo que você procura, encontra. O que encontra,
reforça. Uma prática estoica que você pode aplicar a partir de hoje é o inventário de encerramento. Antes de dormir, escreva 3 coisas que fez bem, e não importa se são pequenas, e uma coisa que vai melhorar amanhã. Assim você transforma a autocrítica em autoavaliação construtiva. Não é o mesmo dizer, sou um desastre, e dizer, hoje não gerenciei bem meu tempo, amanhã vou testar um método diferente. A primeira frase o aprisiona, a segunda lhe dá uma saída. Também é importante entender que contar vitórias não significa ignorar os erros. O estoico não foge da verdade, enfrenta-a, mas sabe que o progresso não se constrói a partir da culpa crônica, e sim do ajuste constante. O erro é um dado, não uma condenação. A vitória, um impulso para seguir. Imagine a sua vida como uma conta bancária emocional. Cada erro é um saque. Cada vitória reconhecida é um depósito. Se você registra apenas os saques, o saldo emocional sempre parecerá negativo, mesmo que na realidade tenha havido entradas. Se você anota os depósitos, os seus resultados, consegue ver que a conta continua crescendo, e isso dá energia para seguir investindo em si mesmo. Essa abordagem também combate o perfeccionismo, um dos aliados mais fiéis da autossabotagem. O perfeccionista apaga todas as suas vitórias se comete uma única falha. O estoico, por sua vez, entende que a excelência se constrói somando mais acertos do que erros ao longo do tempo, não eliminando toda a imperfeição de imediato. A mais, quando você aprende a contar as suas vitórias, começa a vê-las nos outros, e isso muda a sua forma de se relacionar. Você deixa de ser um juiz implacável e se torna um aliado que reconhece e incentiva o progresso alheio. Isso cria ambientes onde crescer é mais fácil, porque a motivação se alimenta da validação justa, não do medo constante de errar. Para que essa prática seja efetiva, você deve ancorá-la em suas rotinas. Pode fazê-lo ao encerrar o expediente, antes de dormir ou num momento de calma. O importante é que seja um ritual consciente. Você pode até compartilhá-lo com alguém de confiança. Cada um diz 3 vitórias do dia e uma melhoria para amanhã. Assim vocês criam um compromisso compartilhado e reforçam a disciplina. Não subestime o impacto de reconhecer um pequeno logro. Hoje pode parecer insignificante ter escolhido comer de forma saudável em vez de ceder à tentação, mas em um ano, esse padrão sustentado pode ter transformado a sua saúde. Hoje pode parecer pouco ter lido 2 páginas de um livro, mas em 6 meses você terá terminado vários. O progresso é feito dessas pequenas vitórias acumuladas. Lembre-se, a autossabotagem se alimenta do esquecimento seletivo. Você esquece os seus feitos e só lembra das quedas. A proposta estoica é clara. Registre ambos, mas dê às vitórias o lugar que merecem, porque são elas que o lembrarão, nos dias escuros, que você não chegou até aqui por acaso. Se amanhã você enfrentar um desafio, olhe para trás e revise as suas vitórias. Não como troféus para exibir, mas como provas irrefutáveis de que você é capaz. Faça com que cada dia lhe deixe ao menos um motivo para dizer: hoje estive à altura da pessoa que quero ser. E quando as acumular, você descobrirá que a sua identidade já não é definida pelas faltas, mas pela soma dos seus atos de virtude. Nas palavras de Sêneca, não é que tenhamos pouco tempo, e sim que desperdiçamos muito. Não desperdice também as evidências do seu próprio crescimento. Conte-as, celebre-as e deixe que o impulsionem rumo à próxima vitória. O ponto onde a verdade encontra a sua coragem. Respire. Fique comigo por mais um instante. Este encerramento não é um resumo nem um aplauso final. É um espelho. Hoje demos nome ao que rouba a sua vida sem fazer barulho. Esse erro invisível que sabota as suas decisões, que o faz adiar o que é importante, que o convence de que pensar é o mesmo que agir, que lhe oferece desculpas polidas para não atravessar o limiar que você sabe que lhe pertence. Dói ver isso, sim, mas dói mais continuar cego. Você não chegou até aqui por acaso. Chegou porque há algo em você que se cansou de negociar com as suas próprias dúvidas.
porque você intui que já não pode continuar se endividando com promessas que não cumpre e porque está pronto para escolher a si mesmo com uma seriedade nova. É isso que o estoicismo faz quando se torna carne. Devolve-lhe o leme. Não promete uma vida sem ondas. Treina-o para governar o seu barco. Olhe para si com honestidade. Quanto do que você diz que não pode é, na verdade, uma ideia não verificada? Quanto do seu desgaste vem de perseguir o que nunca esteve nas suas mãos? Quanta paz você perdeu por falar consigo mesmo como um inimigo? Quantas oportunidades naufragaram porque você esperou um momento perfeito que nunca chegou? Hoje não viemos para culpá-lo. Viemos para devolver-lhe a responsabilidade, que é outra forma de dizer poder. Há um lugar dentro de você onde as desculpas não mandam. É um território sóbrio, silencioso, profundamente seu. Ali não há discursos grandiosos, há atos. Ali você não negocia o seu caráter por comodidade. Ali você não precisa que o mundo seja amável para ser íntegro. Esse lugar é o seu centro, e o caminho para voltar a ele não é místico, é cotidiano. Caminha-se com uma decisão humilde e feroz ao mesmo tempo. Fazer o que é certo hoje, mesmo que não seja confortável. Dizer a verdade hoje, mesmo que tremendo. Manter-se hoje, mesmo que o... Pare e sinta a sua respiração. A vida está aqui. Não naquele amanhã idealizado que você usa como álibi, não no ontem que você usa para justificar a sua inércia. Aqui. Se você consegue habitar este instante, pode começar a desativar o mecanismo do autossabotagem. Porque o erro invisível vive no piloto automático. Ele se sufoca quando aparece a presença. Quero que você leve uma imagem, uma porta entreaberta. Atrás dela, a luz, trabalho real, conversas que importam, hábitos que o honram, descanso que não é fuga, vínculos que não exigem máscaras. À frente, onde você está, há familiaridade. O conhecido, mesmo que lhe doa. Entre esses dois espaços há um passo. Não 10. Não perfeito. Suficiente. Esse passo hoje pode ser pequeno, mas tem o tamanho da sua liberdade. Sei que o medo sussurra. E se eu falhar de novo? Escute-o sem obedecê-lo. O estoico não elimina o medo. Caminha com ele no ritmo da sua coragem. Aprenda a dizer para si: só mais um pouco. Um pouco mais de presença antes de responder. Um pouco mais de silêncio antes de desistir. Um pouco mais de lealdade ao que você declarou importante quando ninguém estava olhando. Esse pouco mais, sustentado, é a distância exata entre o eu que se sabota e o eu que assume o controle. Você não está sozinho neste caminho. Este espaço existe para lembrar que a disciplina pode ser compassiva, que a verdade pode ser terna, que a força pode ser tranquila. Somos uma comunidade que não aplaude máscaras, celebra esforços honestos, que não exige perfeição, acompanha processos. Cada episódio é um ponto de apoio para que você levante o seu mundo interior com as suas próprias mãos, sem teatralidade e sem desculpas. Se algo do que você ouviu hoje tocou a sua alma, se uma frase o incomodou para o bem, se sentiu vontade de começar diferente, se percebeu que a sua respiração voltou ao lugar, então convido você a ficar. Inscreva-se. Não por vaidade de números, mas para sustentar um refúgio onde treinar o caráter seja mais valioso do que entreter o ego. A sua inscrição torna possível que esta voz chegue a alguém que, neste momento, está prestes a desistir. E esse alguém pode ser você daqui a 2 semanas. Deixe a luz acesa. Antes de ir, faça para si mesmo esta promessa breve. Hoje agirei pequeno, mas hoje. Escreva-a. Leve-a no bolso. Recite-a quando o cansaço lhe oferecer desculpas impecáveis. Volte a ela quando se esquecer de quem decidiu ser. E quando terminar o dia, conte uma vitória. Apenas uma. É a sua maneira de dizer a si mesmo: continuo aqui. Continuo no comando. Continuo praticando. A vida não muda aos gritos. Muda com gestos. Um não no momento certo que o preserva. Um sim consciente que o compromete. Uma pausa que evita uma ferida. Uma ligação incômoda que abre um caminho.
um descanso que alimenta a sua força em vez de anestesiar a sua dor. Esses gestos, repetidos, tornam-se caráter, e o caráter, sustentado, torna-se destino. Se esperava um sinal, permita-me ser explícito. Este é. Não porque eu diga, mas porque você sentiu. Porque em algum momento desta sessão você se reconheceu. Não deixe que esse reconhecimento se dissolva no hábito. Respire. Escolha. Haja. Não faça espetáculo. Assuma responsabilidade. A grandeza pessoal não faz barulho. Percebe-se na paz com que você se deita e na dignidade com que se levanta. E se amanhã você fraquejar, volte. Estaremos aqui. Para lembrar que o que você pensa nem sempre é verdade, que a sua coragem não se negocia por aprovação, que a ação honesta pesa mais do que o medo, que o desconforto pode ser treino, que os limites são amor próprio em prática, que a atenção é um santuário, que o ambiente importa, que a sua identidade é decidida e que o seu progresso merece ser contado. Não como dogma, mas como prática. Obrigado por chegar até o final. Obrigado pelo seu tempo, que é a sua vida. Obrigado pela coragem de olhar para si mesmo sem enfeites. Que você vá mais leve, com menos desculpas e com uma decisão. Espero você no próximo encontro. E lembre-se, o invisível deixa de governar quando você se torna visível para si mesmo. Onde termina a desculpa, começa a liberdade. Antes de encerrar, proponho um gesto simples que marque a travessia do limiar. Escreva nos comentários, escolho agir hoje, e nomeie um passo concreto que dará nas próximas 24 horas. Não é exibição, é compromisso visível. Promessas que não se encarnam se evaporam. Decisões declaradas tornam-se caminho. Se este espaço o sustentou, se lhe deu clareza, se lhe lembrou a voz interior, inscreva-se e compartilhe este episódio com alguém que precise dele. Amanhã pode ser você. Pode ser aquela pessoa que parece forte e ainda assim desmorona em silêncio. Faça desta comunidade um farol para quem caminha no escuro. Cuide do seu dia como cuidaria de quem ama, com atenção. Escolha a calma antes da pressa, a disciplina antes do impulso. Levante-se com a dignidade de quem não busca aplausos, mas coerência. Não corra para chegar primeiro. Caminhe para chegar inteiro. Feche os olhos, se puder. Ouça a sua respiração. É aí que tudo começa. Você retorna, escolhe, prossegue. E quando vacilar, volte a esta casa. Aqui não fazemos espetáculo, praticamos caráter. Seja sempre bem-vindo. A sua voz é essencial aqui. Cada reflexão fortalece e eleva a nossa comunidade, refletindo o verdadeiro valor de cada indivíduo e contribuindo para a nossa identidade estoica compartilhada. A reflexão que receber mais apoio será fixada como estandarte desta comunidade de mentes estoicas. Uma comunidade que não foge da dor, mas a atravessa com coragem, com sabedoria, com honra. Nos vemos no nosso próximo encontro em Estoicismo para Vencedores, onde continuaremos explorando as riquezas da sabedoria estoica aplicada à vida moderna. Agora, aproveite a oportunidade para se aprofundar no estoicismo com novas sessões recomendadas do podcast. Siga-nos para não perder nenhuma reflexão que possa ajudá-lo exatamente no momento em que sentir que tudo o supera. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, publicamos episódios pensados para acompanhá-lo quando a vida pesa, quando é difícil manter a calma, quando você precisa de uma palavra que lhe lembre quem é. Não nos seguir é arriscar perder justamente aquela lição que pode devolver-lhe a paz que você procura. Até que nos encontremos novamente. Lembre-se, você é o único dono da sua percepção, o criador da sua paz e o guerreiro da sua própria batalha. Este é o legado do estoicismo, a arte de ser invencível.